Pessoal, então a gente já viu agora uma geral do assunto sobre o método START na apostila. Agora a gente vai conversar separadamente para que fique bem claro o conteúdo para nós, ok? Então a definição, a identificação de incidentes com múltiplas vítimas, né? O famoso IMV. Então a gente vai ver que é uma particularidade bastante diferente quando se trata de atendimento pré-hospitalar, tá? Então, quais são os conceitos, então? Primeira coisa que a gente precisa entender, quais são os conceitos? Então, eu tenho catástrofe, eu tenho desastre, eu tenho acidente, eu tenho incidente, eu tenho incidente de múltiplas vítimas. Vamos definir cada um deles para que fique bem claro para nós como é que é cada um, tá? Então, a catástrofe. Catástrofe é um fenômeno ecológico, então é um fenômeno da natureza. Ele é súbito, eu não esperava que ele acontecesse e ele tem uma magnitude suficiente para requerer ajuda externa. Então, isso é uma catástrofe, tá? Ok. E o desastre? Os desastres, então, já diferente da catástrofe, ele pode ser tanto natural quanto pode ser produzido pelo homem e podem afetar toda a comunidade, tá? Então, você já começa a ver a diferença aí entre catástrofe e desastre. As comunidades, de um modo geral, elas são vulneráveis quando os sistemas locais e nacionais, principalmente os sistemas de saúde, que é o nosso foco, eles são incapazes de atender diante daquelas consequências que eu estou ali vendo, né? O que está acontecendo? Por quê? Porque eu tenho um aumento repentino da demanda. Eu estou preparado lá no meu serviço, eu estou preparado para atender 10 pacientes graves, por exemplo. E no incidente eu tenho 35. Claro que eu estou fazendo um baita exagero aí, tá? Então a gente precisa entender para poder se preparar. Então olha só, então aqui eu tenho a catástrofe, lembra que ele é um evento ecológico, e aqui eu tenho o desastre, que ele é tanto natural quanto produzido pelo homem. Ou seja, o desastre ele vai abranger a catástrofe, né? Então lembra quando a gente estudou lá em matemática? Então catástrofe está contida em desastre, ok? Desastre contém catástrofe. Ixi, tem muita gente que não lembra disso, nem eu lembrava mais, certo? Aí vamos lá, eu tenho um desastre aéreo aqui, aí eu te pergunto, Igor, ele é um evento ecológico? Sim ou não? Aposto que se respondeu não. Ele é um desastre, certo? Se ele não é ecológico, ele é desastre. E aqui eu tenho um desastre lá no Haiti. É um evento ecológico? Sim. É uma catástrofe, certo? Então o desastre engloba qualquer evento, sendo esse evento natural ou não. E as catástrofes são eventos exclusivamente naturais. Portanto, todos são desastres. Tudo bem até aí? Tudo é desastre, tá bom? Vamos ver agora o conceito entre outras duas situações. Vamos lá, o acidente. O acidente é algo que aconteceu, foi um evento que eu não queria, eu não desejava que ele acontecesse. Ele é um evento, além de ser indesejável, ele é inesperado. Ele causa danos pessoais, causa danos materiais, causa danos financeiros, mas eu não tinha intenção. Ele aconteceu, esse acidente, mas não foi de modo intencional. Tudo bem até aí? Vamos lá. E o incidente? Já o incidente ele pode ser acidental, como o acidente, ou ele pode ser causado, alguém causou, ok? Então a gente já viu aí a diferença entre acidente
e incidente. Caminhando. Então, aqui eu tenho o acidente, eu não queria, mas ele aconteceu. Aqui eu tenho o incidente, ele pode ser provocado ou não. Mais uma vez, o acidente está dentro do incidente. Tudo bem? Mais uma vez, o acidente está contido em incidente. Incidente contém acidente. Certo? Vamos lá. Eu tenho aqui um acidente de trânsito. Houve intenção? A gente acredita que não. É um acidente. Aqui eu tenho um ataque terrorista. Houve intenção? Sim ou não? Sim, se foi um ataque terrorista, foi intencional. Então, ele é um incidente, ou seja, ele foi de propósito que aconteceu. Certo? Então, o evento intencional, aquele que eu tinha intenção, ele não é um acidente, ele é um incidente. Salvo algumas exceções, a gente não consegue determinar a intenção, certo? Se a gente não consegue determinar a intenção, porque como é que a gente vai saber? Então, a gente vai preferir usar o termo incidente, ok? Caminhando. Vocês devem estar ouvindo aí uns barulhos estranhos, né? Mas como a gente está em home office, então a gente não tem muito esse controle aí. Mas está dando para vocês me ouvirem, não? Eu estou falando bem pertinho do microfone, tá bom? Para ajudar. Aí o conceito de incidente de múltiplas vítimas, ou alguns chamam de vítimas em massa. Então, ele é um evento de qualquer natureza, pode ser ecológico, pode ser provocado, só que ele determina um volume grande de vítimas, tem várias vítimas envolvidas e num tempo muito rápido. Quando acontece isso, existe o comprometimento dos recursos que eu tenho habitualmente, tá? Vamos voltar no exemplo. Eu estou preparado, meu serviço está preparado para atender 10 pessoas. Mas agora eu tenho 28. Então, eu preciso me reorganizar. Você concorda comigo? Tá certo? Muito bem. Então, o incidente de múltiplas vítimas, ele pode acontecer de várias formas. Pode ser um acidente de ônibus, pode ser um atropelamento de um grupo de pessoas, pode ser um soterramento, pode ser um incêndio, pode ser um incidente em algum estádio. A gente já acompanhou várias situações dessas aí na TV, né? Ao longo da nossa vida, a gente tem visto nos noticiários várias situações dessas que eu citei, né? Muito bem. Como é que eu vou identificar, então, um incidente de múltiplas vítimas? Como é que eu identifico? Qual é a conta que eu faço para saber? Então, se é fácil. Se a quantidade de vítimas que eu tenho para atender for maior do que eu estou preparada para atender, com os recursos que eu tenho disponíveis naquele momento, naquela situação, então eu já estou diante de um incidente de múltiplas vítimas, tá? Então eu não preciso pensar no incidente de múltiplas vítimas com 300 pessoas. A gente vai ver que com muito menos pessoas, a gente já pensa num incidente de múltiplas vítimas, tá? Vamos chegar lá. Por exemplo, como identificar um incidente de múltiplas vítimas? Eu tenho aqui um acidente de trânsito. E aí? Será? Vai pensando. Será que nessa situação, nesse acidente de trânsito, será que eu tenho um incidente de múltiplas vítimas? Daqui a pouquinho você mesmo já vai responder isso. Tá? E agora? Veja bem que mudou o veículo, né? Então, e agora? Eu tenho... É um acidente de trânsito também. E agora, eu tenho um incidente de múltiplas vítimas? Vai pensando aí. Eu tenho aqui um desastre aéreo. Será que eu tenho aí um incidente de múltiplas vítimas?
E agora? Um atentado terrorista, Madrid 2004. Eu tenho um incidente de múltiplas vítimas? Terremoto no Haiti. Eu tenho um incidente de múltiplas vítimas? Vai pensando. Opa, peraí. Muito bem. Então, você vai pensando aí naquelas situações que eu te mostrei. Agora, vamos ver a organização da cena lá do incidente de múltiplas vítimas. Vamos ver a análise e controle dos riscos dessa situação, tá? Vamos lá. Então, a organização da cena do incidente de múltiplas vítimas. Essa organização, ela é necessária e ela é fundamental para a garantia da segurança da equipe, para a segurança das pessoas que estão ao redor, para que eu tenha uma situação adequada de trabalho. Então, eu preciso me organizar quando eu estou diante de um incidente de múltiplas vítimas, tá? Eu não posso não saber do que se trata e não me preparar para isso. É necessário organização, tá? Vamos ver aí a análise de riscos do incidente de múltiplas vítimas. Então, essa análise é fundamental para evitar um segundo incidente, certo? E aí a gente vai esbarrar lá numa conversa que a gente já teve inúmeras vezes sobre segurança de cena, tá? Então, a gente já esbarra novamente aí nesse assunto, tá? Então, no primeiro passo do atendimento, o que precisa acontecer? Ele deve ser rápido, sistemático e permitir a formulação de um plano de respostas. Por isso que o profissional, o socorrista que vai fazer um atendimento de incidente de múltiplas vítimas, ele precisa estar preparado. Se ele não estiver preparado, se ele não souber do que se trata, ele não tem a menor condição de fazer o atendimento, de ajudar em nada, ele vai acabar atrapalhando. Tá bom? Então, os objetivos da análise de riscos do incidente de múltiplas vítimas. Primeiro, eu vou detectar quais os riscos e eu vou estimar esses riscos. Então, é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu preciso organizar ações rápidas. Essas ações precisam ser ações de segurança, precisam ser ações de proteção, e de atendimento pré-hospitalar. Preciso fazer essa análise. Eu vou precisar, analisei, certo? Estimei os riscos que eu tenho na situação. Eu vou precisar de equipes adicionais para me ajudar? Ou só a minha equipe consegue resolver o problema? Além de eu precisar de equipes adicionais, eu vou precisar de equipes especializadas? Será? Então vamos analisando aí. Eu preciso limitar a extensão desse acidente. Não que eu vou determinar sobre o acidente, mas eu preciso analisar os riscos e aí eu vou ver até onde esse acidente vai, certo? E eu vou evitar novos eventos e, portanto, eu vou evitar novas vítimas. Então, se eu não faço observação de onde esse incidente pode chegar, se eu não faço essa análise, se eu não faço essa estimativa, então eu acabo permitindo que novos acidentes aconteçam por conta daquele e, portanto, novas vítimas também. Tudo bem? Então, eu vou observar lá na cena do incidente de múltiplas vítimas. Eu preciso ficar atento para a presença de fogo ou fumaça, ou ambos. Então, eu fico atento a isso. Tem fogo? Tem fumaça? Ou tenho fogo e fumaça? Certo? Vou ficar observando. Eu tenho alguma rede elétrica que está afetada naquele acidente? Foram afetadas
a rede elétrica, por exemplo? Tem algum risco com relação à rede elétrica? Então, tudo isso eu vou precisar analisar, tá? Eu vou ficar atento também. Eu tenho rede de fornecimento de gás ou tenho botijão de gás? Aqui no estado, até onde eu sei, nós não temos lugares onde tenha gás encanado, né? Mas é uma realidade extremamente comum no Rio, por exemplo. Então eu preciso saber, eu tenho essa preocupação com o gás, com a rede de gás, com o botijão de gás? Preciso ficar atento, eu tenho reservatório e vazamentos de combustíveis ou qualquer produto químico, qualquer substância química, existe ali ou está próximo? Então veja que eu estou fazendo a análise dos riscos, eu ainda estou analisando os riscos daquela situação, ok? Eu tenho lá na situação do incidente de múltiplas vítimas, eu tenho alguma suspeita de ação criminosa? Então veja que eu estou avaliando tudo para saber o que é que eu vou fazer, ok? Eu tenho espectadores e risco para pânico em massa, né? Então veja bem, nós tivemos um exemplo muito triste no Brasil, lá na Boate Kiss, né? Então a gente teve o incidente e a gente teve, junto do incidente, a gente teve pânico. Então, eu preciso avaliar o risco de pânico também. Tudo bem? Eu tenho substâncias tóxicas? Será que eu consigo saber se essas substâncias são radioativas? Eu tenho produtos perigosos? Então a gente vai falar, vixe, como é que eu vou saber isso? Por isso que no nosso próximo assunto, depois que a gente finalizar o método START, vai ser falar sobre produtos perigosos. A gente vai aprender a identificá-los, tá bom? Eu tenho vazamento de água? Eu tenho inundação? Eu tenho correnteza? Então você vê que a análise ela é bem detalhada, não é uma análise superficial. Porque se eu faço uma análise superficial, eu não tenho condições de estimar os riscos de forma correta, de forma clara, certo? Aí eu tenho também que observar, eu tenho instabilidade de estruturas, por exemplo, lá nessa situação desse incidente. Eu tenho prédios, eu tenho construções. Então aqui também no estado, até onde eu conheço, a gente não tem esse tipo de moradias. Mas Rio, São Paulo, Manaus, são lugares, né, que são cidades grandes, muito grandes. Então lá a gente tem sim pessoas morando nessa condição de morro, né? Então se a pessoa constrói ali a sua casa no morro, ela já tem que pensar num alicerce muito mais poderoso do que ela faz no chão aqui, né? No piso aqui, no solo reto, né? E às vezes vem ali a chuva, né? E vem os morros vão se desfazendo, né? E vão soltando e acaba fazendo ali o soterramento de várias casas e consequentemente de pessoas, né? Então eu preciso observar essa situação, a instabilidade das estruturas, tá? Preciso observar o acesso lá naquele local onde eu vou fazer o atendimento. Como é o acesso? Tenta te imaginar fazendo aqui o transporte de uma vítima aqui, olha a situação. Imagina, essa vítima de trauma e você e sua equipe tendo que fazer a remoção dessa vítima, né? Então, tudo isso a gente vai ter que pensar. Tem poste? Esse acidente envolve postes? E aí? Encostas, né? Desabou aí. Então, até onde eu sei também, aqui no Tocantins a gente não tem essa realidade, mas isso é extremamente comum no Rio, inclusive eu acredito que seja lá essa foto, né? Então, por conta de chuva, né? Fica muito molhado, né? O pavimento muito molhado, e ele acaba ficando fragilizado, né? Tem árvores, houve queda de árvores. Essas árvores atingiram o que então? Ou vão atingir o que?
Tem veículos? Então, eu preciso ficar atento. Todas as situações, nada pode passar por mim sem que eu perceba, tá? Outra situação de veículos aí, olha que situação. Olha aí, olha esse ônibus. Então, são situações, tenta aí pensar, você precisando, você sendo chamado para fazer o atendimento às vítimas aí dessa situação. Certo? E olha essa outra situação aí. Então, são muitas situações que podem acontecer, essas coisas inesperadas, né? Aí eu também vou considerar, como eu te falei, né? Fizemos ali, mostramos algumas fotos, né? Então, fogo ou fumaça, ou ambos. Tem rede elétrica próxima? Tem rede de gás ou botijão de gás? Tem combustível? Tem substância química ou perigosa? Existe ali a suspeita de ação criminosa? Eu tenho espectadores, muita gente, eu tenho risco de pânico ali? Tem vazamento de água? Tem presença de correnteza? Tem instabilidade de estruturas? Então eu vou precisar considerar a extensão dessa área que foi afetada, estimar os riscos, como eu te falei, estimar vítimas, né? Então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estimar? Não estava lá, não sabia? A gente meio que vai trabalhar por dedução, né? O ônibus da Miracema caiu da ponte lá da Ubra 6 horas da tarde, 6h15, né? Ele vinha sentido centro Aureni. Qual é a chance desse ônibus ter 2 pessoas além do motorista? Pouca, né? Provavelmente ele está lotado, né? Então, não sei se você viu também, a gente já comentou isso em sala de aula, sobre aquele incidente que a gente fez, né, ali na ponte da Ubra, né, em dia 23 de agosto do ano passado. Então, a gente fez ali exatamente isso, né? O que eu calculei? Calculei um ônibus da Miracema, que aí ele estava indo, né, nesse caso ele estava vindo sentido centro, e aí supostamente ele colidiu com um tanque de gasolina, colidiu, incendiou e já caiu lá embaixo. Então ali a gente tinha, naquele incidente, nós programamos 42 vítimas, certo? Ok? Estimativa de vítimas, equipes especializadas, e eu vou ver se eu preciso equipes adicionais. Então, eu acredito que você, pensando nessas fotos, né, que a gente mostrou, nessa conversa que a gente está tendo, você já viu aí que seria imprescindível equipes especializadas, né? Eu acredito que você já comece a ter essa noção. Tá, vamos lá. Extensão da área afetada. Preciso considerar a estimativa dos riscos nessa área, certo? Opa. A extensão da área, estimativa dos riscos. Peraí, deixa eu voltar aqui. Extensão da área afetada, estimativa dos riscos das vítimas, equipes especializadas e adicionais. Então, preciso considerar a extensão da área afetada, estimativa dos riscos de vítimas, a necessidade de equipes especializadas e equipes adicionais. Será que nessa situação aqui eu preciso de uma equipe especializada? Ou qualquer pessoa que trabalha em qualquer lugar tem condições de atender aí um acidente com uma carreta, um tanque desse com produto perigoso, né? Preciso de equipes adicionais ou só o meu pessoal vai conseguir resolver esse problema? Certo? Então, olha lá. A primeira equipe que chega na cena do incidente de múltiplas vítimas, o que ela deve fazer? A primeira equipe que chegou,
Ela deve posicionar-se em local seguro, vamos falar novamente, sempre segurança. A minha segurança está acima de qualquer coisa. A minha segurança, a segurança da minha equipe, ela está antes de qualquer coisa. Se eu não estiver seguro, se a minha equipe não estiver segura, nós não temos condições de fazer atendimento a qualquer pessoa. Informar os detalhes da central de regulação. Algumas coisas que a gente vai falar aqui, elas são específicas para o pessoal do SAMU, mas se você for a primeira equipe a chegar lá no local, no incidente, você viu esse incidente de múltiplas vítimas, é claro que você vai ligar para o SAMU, não é isso? Então, você vai informar os detalhes para a central de regulação médica do SAMU. Você vai delimitar as zonas, aí a gente já vai te explicar o que é isso. Você vai ver se essa cena está controlada. Se ela estiver controlada, se ela não representa risco para você, para sua equipe, para ninguém, você vai iniciar a triagem dessas vítimas. É aí onde entra o método START, que a gente vai conversar sobre ele, tá? Agora você viu que a cena não está controlada, ela não é segura a cena. Se ela não é segura, então você vai aguardar as equipes especializadas na zona fria, já vou te explicar o que é isso, e vai considerar a montagem do posto médico. Nós, do SAMU, socorristas do SAMU, se a gente chegar para fazer o atendimento do incidente de múltiplas vítimas, se a gente chegar lá e a cena não estiver segura, a gente não vai iniciar o atendimento, não antes do bombeiro chegar e fazer a avaliação de cena e autorizar a entrada, ou ele que entra naquela cena que é na zona quente, que eu já vou te explicar o que é, ele é que entra lá, ok? Então, ninguém pode entrar num local onde não esteja considerado seguro, tá bom? Aí, essa equipe, como eu te falei, ela vai se posicionar próximo ao evento, certo? Mas ele precisa ser seguro, tá? Tem alguma rede elétrica envolvida? Esses postes estão intactos, né? Por exemplo, olha aí essa cena. Eu não sei se você está conseguindo identificar, mas aqui tem um poste e tem um cidadão aqui segurando o poste, né? Certo? Então, assim, a gente precisa realmente fazer uma análise cuidadosa ali da cena, tá bom? Beleza. Vamos nos posicionar próximo ao evento. Eu preciso considerar se tem material tóxico, se tem fumaça. E uma outra coisa que eu vou precisar considerar em alguns incidentes, como esse aqui, eu preciso considerar a direção do vento. Então, a direção do vento é quem vai determinar para onde que a gente vai fazer o deslocamento ali daquela cena mais perigosa, tá? Você já vai entender isso quando a gente falar das zonas, tá bom? Tem fogo? Se tem fogo, então eu preciso considerar uma distância de minimamente 35 metros, tá? Então, você vê aqui pela ilustração, você viu que eu considerei em todas as direções. Então, minimamente, né? Minimamente 35 metros, tá? Tem combustível? Então, eu preciso considerar para onde que esse combustível está correndo. Então, você observa aqui, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. É claro que ele está correndo de acordo com como manda a gravidade, certo? Então, ele vai correr lá por onde manda a gravidade. Isso também eu preciso considerar no incidente, tá? Fiz a comunicação lá com a regulação médica do SAMU. Eu vou me identificar, eu vou dizer o que está acontecendo, quando aconteceu,
onde aconteceu, qual a quantidade de vítimas, né? Se eu não souber exatamente, eu vou estimar. Quais são os riscos que eu já vi, já detectei, os possíveis riscos que podem acontecer e quais as minhas necessidades ali naquele momento, ok? Pessoal, então a gente já viu agora uma geral do assunto sobre o método START na apostila. Agora a gente vai conversar separadamente para que fique bem claro o conteúdo para nós, ok? Então, a definição, a identificação de incidentes com múltiplas vítimas, né? O famoso IMV. Então, a gente vai ver que é uma particularidade bastante diferente quando se trata de atendimento pré-hospitalar, tá? Então, quais são os conceitos, então? Primeira coisa que a gente precisa entender, quais são os conceitos? Então, eu tenho catástrofe, eu tenho desastre, eu tenho acidente, eu tenho incidente, eu tenho incidente de múltiplas vítimas. Vamos definir cada um deles para que fique bem claro para nós como é que é cada um, tá? Então, a catástrofe. Catástrofe é um fenômeno ecológico. Então, é um fenômeno da natureza. Ele é súbito, eu não esperava que ele acontecesse, e ele tem uma magnitude suficiente para requerer ajuda externa. Então, isso é uma catástrofe, tá? Ok. E o desastre? Os desastres, então, já diferente da catástrofe, ele pode ser tanto natural quanto pode ser produzido pelo homem e podem afetar toda a comunidade, tá? Então, você já começa a ver a diferença aí entre catástrofe e desastre. As comunidades, de um modo geral, elas são vulneráveis quando os sistemas locais e nacionais, principalmente os sistemas de saúde, que é o nosso foco, eles são incapazes de atender diante daquelas consequências que eu estou ali vendo, né? O que está acontecendo? Por quê? Porque eu tenho um aumento repentino da demanda. Eu estou preparado lá no meu serviço, eu estou preparado para atender 10 pacientes graves, por exemplo. E no incidente eu tenho 35. Claro que eu estou fazendo um baita exagero aí, tá? Então a gente precisa entender para poder se preparar. Então olha só. Então, aqui eu tenho a catástrofe, lembra que ele é um evento ecológico. E aqui eu tenho o desastre, que ele é tanto natural quanto produzido pelo homem. Ou seja, o desastre, ele vai abranger a catástrofe, né? Então, lembra quando a gente estudou lá em matemática? Então, catástrofe está contida em desastre, ok? Desastre contém catástrofe. Ixi, tem muita gente que não lembra disso, nem eu lembrava mais. Certo? Aí vamos lá, eu tenho um desastre aéreo aqui. Aí eu te pergunto, Igor, ele é um evento ecológico? Sim ou não? Aposto que se respondeu não. Ele é um desastre, certo? Se ele não é ecológico, ele é desastre. E aqui eu tenho um desastre lá no Haiti. É um evento ecológico? Sim. É uma catástrofe, certo? Então, o desastre engloba qualquer evento, sendo esse evento natural ou não. E as catástrofes são eventos exclusivamente naturais. Portanto, todos são desastres. Tudo bem até aí? Tudo é desastre, tá bom? Vamos ver agora o conceito entre outras duas situações. Vamos lá, o acidente. O acidente é algo que aconteceu, foi um evento que eu não queria, eu não desejava que ele acontecesse. Ele é um evento, além de ser indesejável, ele é inesperado. Ele causa danos pessoais, causa danos materiais, causa danos financeiros, mas eu não tinha intenção. Ele aconteceu, esse acidente, mas não foi de modo intencional.
Tudo bem até aí? Vamos lá. E o incidente? Já o incidente ele pode ser acidental, como o acidente, ou ele pode ser causado, alguém causou, ok? Então a gente já viu aí a diferença entre acidente e incidente. Caminhando. Então aqui eu tenho o acidente, eu não queria, mas ele aconteceu. Aqui eu tenho o incidente, ele pode ser provocado ou não. Mais uma vez, o acidente está dentro do incidente. Tudo bem? Mais uma vez, o acidente está contido em incidente. Incidente contém acidente. Certo? Vamos lá. Eu tenho aqui um acidente de trânsito. Houve intenção? A gente acredita que não. É um acidente. Aqui eu tenho um ataque terrorista. Houve intenção? Sim ou não? Sim, se foi um ataque terrorista, foi intencional. Então, ele é um incidente, ou seja, ele foi de propósito que aconteceu. Certo? Então, o evento intencional, aquele que eu tinha intenção, ele não é um acidente, ele é um incidente. Salvo algumas exceções, a gente não consegue determinar a intenção, certo? Se a gente não consegue determinar a intenção, porque como é que a gente vai saber? Então, a gente vai preferir usar o termo incidente, ok? Caminhando. Vocês devem estar ouvindo aí uns barulhos estranhos, né? Mas como a gente está em home office, então a gente não tem muito esse controle aí. Mas está dando para vocês me ouvirem, não? Eu estou falando bem pertinho do microfone, tá bom? Para ajudar. Aí o conceito de incidente de múltiplas vítimas, ou alguns chamam de vítimas em massa. Então, ele é um evento de qualquer natureza, pode ser ecológico, pode ser provocado, só que ele determina um volume grande de vítimas, tem várias vítimas envolvidas e num tempo muito rápido. Quando acontece isso, existe o comprometimento dos recursos que eu tenho habitualmente, tá? Vamos voltar no exemplo. Eu estou preparado, meu serviço está preparado para atender 10 pessoas. Mas agora eu tenho 28. Então, eu preciso me reorganizar. Você concorda comigo? Tá certo? Muito bem. Então, o incidente de múltiplas vítimas, ele pode acontecer de várias formas. Pode ser um acidente de ônibus, pode ser um atropelamento de um grupo de pessoas, pode ser um soterramento, pode ser um incêndio, pode ser um incidente em algum estádio. A gente já acompanhou várias situações dessas aí na TV, né? Ao longo da nossa vida, a gente tem visto nos noticiários várias situações dessas que eu citei, né? Muito bem. Como é que eu vou identificar, então, um incidente de múltiplas vítimas? Como é que eu identifico? Qual é a conta que eu faço para saber? Então, se é fácil. Se a quantidade de vítimas que eu tenho para atender for maior do que eu estou preparada para atender, com os recursos que eu tenho disponíveis naquele momento, naquela situação, então eu já estou diante de um incidente de múltiplas vítimas, tá? Então não preciso pensar no incidente de múltiplas vítimas com 300 pessoas. A gente vai ver que com muito menos pessoas, a gente já pensa num incidente de múltiplas vítimas, tá? Vamos chegar lá. Por exemplo, como identificar um incidente de múltiplas vítimas? Eu tenho aqui um acidente de trânsito. E aí? Será? Vai pensando. Será que nessa situação, nesse acidente de trânsito, será que eu tenho um incidente de múltiplas vítimas? Daqui a pouquinho você mesmo já vai responder isso, tá? E agora? Veja bem que mudou o veículo, né? Então, e agora? Eu tenho
É um acidente de trânsito também. E agora, eu tenho um incidente de múltiplas vítimas? Vai pensando aí. Eu tenho aqui um desastre aéreo. Será que eu tenho aí um incidente de múltiplas vítimas? E agora? Um atentado terrorista, Madrid 2004. Eu tenho um incidente de múltiplas vítimas? Terremoto no Haiti. Eu tenho um incidente de múltiplas vítimas? Vai pensando. Opa, peraí. Muito bem. Então, você vai pensando aí naquelas situações que eu te mostrei. Agora, vamos ver a organização da cena lá do incidente de múltiplas vítimas. Vamos ver a análise e controle dos riscos dessa situação, tá? Vamos lá. Então, a organização da cena do incidente de múltiplas vítimas. Essa organização, ela é necessária e ela é fundamental para a garantia da segurança da equipe, para a segurança das pessoas que estão ao redor, para que eu tenha uma situação adequada de trabalho. Então, eu preciso me organizar quando eu estou diante de um incidente de múltiplas vítimas, tá? Eu não posso não saber do que se trata e não me preparar para isso. É necessário organização, tá? Vamos ver aí a análise de riscos do incidente de múltiplas vítimas. Então, essa análise é fundamental para evitar um segundo incidente, certo? E aí a gente vai esbarrar lá numa conversa que a gente já teve inúmeras vezes sobre segurança de cena, tá? Então, a gente já esbarra novamente aí nesse assunto, tá? Então, no primeiro passo do atendimento, o que precisa acontecer? Ele deve ser rápido, sistemático e permitir a formulação de um plano de respostas. Por isso que o profissional, o socorrista que vai fazer um atendimento de incidente de múltiplas vítimas, ele precisa estar preparado. Se ele não estiver preparado, se ele não souber do que se trata, ele não tem a menor condição de fazer o atendimento, de ajudar em nada, ele vai acabar atrapalhando, tá bom? Então, os objetivos da análise de riscos do incidente de múltiplas vítimas. Primeiro, eu vou detectar quais os riscos e eu vou estimar esses riscos. Então, é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu preciso organizar ações rápidas. Essas ações precisam ser ações de segurança, precisam ser ações de proteção, e de atendimento pré-hospitalar. Preciso fazer essa análise. Eu vou precisar, analisei, certo? Estimei os riscos que eu tenho na situação. Eu vou precisar de equipes adicionais para me ajudar? Ou só a minha equipe consegue resolver o problema? Além de eu precisar de equipes adicionais, eu vou precisar de equipes especializadas? Será? Então vamos analisando aí. Eu preciso limitar a extensão desse acidente. Não que eu vou determinar sobre o acidente, mas eu preciso analisar os riscos e aí eu vou ver até onde esse acidente vai, certo? E eu vou evitar novos eventos e, portanto, eu vou evitar novas vítimas. Então, se eu não faço observação de onde esse incidente pode chegar, se eu não faço essa análise, se eu não faço essa estimativa, então eu acabo permitindo que novos acidentes aconteçam por conta daquele e, portanto, novas vítimas também. Tudo bem? Então, eu vou observar lá na cena do incidente de múltiplas vítimas. Eu preciso ficar atento para a presença de fogo,
ou fumaça, ou ambos. Então eu fico atento a isso. Tem fogo? Tem fumaça? Ou tenho fogo e fumaça? Certo? Vou ficar observando. Eu tenho alguma rede elétrica que está afetada naquele acidente? Foram afetadas a rede elétrica, por exemplo? Tem algum risco com relação à rede elétrica? Então, tudo isso eu vou precisar analisar, tá? Eu vou ficar atento também. Eu tenho rede de fornecimento de gás ou tenho botijão de gás? Aqui no estado, até onde eu sei, nós não temos lugares onde tenha gás encanado, né? Mas é uma realidade extremamente comum no Rio, por exemplo. Então eu preciso saber, eu tenho essa preocupação com o gás, com a rede de gás, com o botijão de gás? Preciso ficar atento. Eu tenho reservatório e vazamentos de combustíveis ou qualquer produto químico, qualquer substância química, existe ali? Ou está próximo? Então veja que eu estou fazendo a análise dos riscos, eu ainda estou analisando os riscos daquela situação, ok? Eu tenho lá na situação do incidente de múltiplas vítimas, eu tenho alguma suspeita de ação criminosa? Então veja que eu estou avaliando tudo para saber o que é que eu vou fazer, ok? Eu tenho espectadores e risco para pânico em massa, né? Então, veja bem, nós tivemos um exemplo muito triste no Brasil, lá na Boate Kiss, né? Então, a gente teve o incidente e a gente teve, junto do incidente, a gente teve pânico. Então, eu preciso avaliar o risco de pânico também. Tudo bem? Eu tenho substâncias tóxicas? Será que eu consigo saber se essas substâncias são radioativas? Eu tenho produtos perigosos? Então a gente vai falar, vixe, como é que eu vou saber isso? Por isso que no nosso próximo assunto, depois que a gente finalizar o método START, vai ser falar sobre produtos perigosos. A gente vai aprender a identificá-los, tá bom? Eu tenho vazamento de água? Eu tenho inundação? Eu tenho correnteza? Então você vê que a análise ela é bem detalhada, não é uma análise superficial. Porque se eu faço uma análise superficial, eu não tenho condições de estimar os riscos de forma correta, de forma clara, certo? Aí eu tenho também que observar, eu tenho instabilidade de estruturas, por exemplo, lá nessa situação desse incidente. Eu tenho prédios, eu tenho construções. Então aqui também no estado, até onde eu conheço, a gente não tem esse tipo de moradias. Mas Rio, São Paulo, Manaus, são lugares, né, que são cidades grandes, muito grandes. Então lá a gente tem sim pessoas morando nessa condição de morro, né? Então se a pessoa constrói ali a sua casa no morro, ela já tem que pensar num alicerce muito mais poderoso do que ela faz no chão aqui, né? No piso aqui, no solo reto, né? E às vezes vem ali a chuva, né? E vem os morros vão se desfazendo, né? E vão soltando e acaba fazendo ali o soterramento de várias casas e consequentemente de pessoas, né? Então eu preciso observar essa situação, a instabilidade das estruturas, tá? Preciso observar o acesso lá naquele local onde eu vou fazer o atendimento. Como é o acesso? Tenta te imaginar fazendo aqui o transporte de uma vítima aqui, olha a situação. Imagina, essa vítima de trauma e você e sua equipe tendo que fazer a remoção dessa vítima, né? Então, tudo isso a gente vai ter que pensar. Tem poste? Esse acidente envolve postes? E aí? Encostas, né? Desabou aí. Então, até onde eu sei também, aqui no Tocantins a gente não tem essa realidade, mas isso é extremamente comum no Rio, inclusive eu acredito que seja lá essa foto, né? Então,
por conta de chuva, né? Fica muito molhado, né? O pavimento muito molhado e ele acaba ficando fragilizado, né? Tem árvores, houve queda de árvores. Essas árvores atingiram o que então? Ou vão atingir o que? Tem veículos? Então, eu preciso ficar atento. Todas as situações, nada pode passar por mim sem que eu perceba, tá? Outra situação de veículos aí, olha que situação. Olha aí, olha esse ônibus. Então, são situações. Tenta aí pensar, você precisando, você sendo chamado para fazer o atendimento às vítimas aí dessa situação. Certo? E olha essa outra situação aí. Então, são muitas situações que podem acontecer, essas coisas inesperadas, né? Aí eu também vou considerar, como eu te falei, né? Fizemos ali, mostramos algumas fotos, né? Então, fogo ou fumaça, ou ambos. Tem rede elétrica próxima? Tem rede de gás ou botijão de gás? Tem combustível? Tem substância química ou perigosa? Existe ali a suspeita de ação criminosa? Eu tenho espectadores, muita gente, eu tenho risco de pânico ali? Tem vazamento de água? Tem presença de correnteza? Tem instabilidade de estruturas? Então eu vou precisar considerar a extensão dessa área que foi afetada, estimar os riscos, como eu te falei, estimar vítimas, né? Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estimar? Não estava lá, não sabia? A gente meio que vai trabalhar por dedução, né? O ônibus da Miracema caiu da ponte lá da Ubra 6 horas da tarde, 6h15, né? Ele vinha sentido centro Aureni. Qual é a chance desse ônibus ter 2 pessoas além do motorista? Pouca, né? Provavelmente ele está lotado, né? Então, não sei se você viu também, a gente já comentou isso em sala de aula, sobre aquele incidente que a gente fez, né, ali na ponte da Ubra, né, em dia 23 de agosto do ano passado. Então, a gente fez ali exatamente isso, né? O que eu calculei? Calculei um ônibus da Miracema, que aí ele estava indo, né, nesse caso ele estava vindo sentido centro, e aí supostamente ele colidiu com um tanque de gasolina, colidiu, incendiou e já caiu lá embaixo. Então ali a gente tinha, naquele incidente, nós programamos 42 vítimas, certo? Ok? Estimativa de vítimas, equipes especializadas, e eu vou ver se eu preciso equipes adicionais. Então eu acredito que você, pensando nessas fotos, né, que a gente mostrou, nessa conversa que a gente está tendo, você já viu aí que seria imprescindível equipes especializadas, né? Eu acredito que você já comece a ter essa noção. Tá, vamos lá. Extensão da área afetada. Preciso considerar a estimativa dos riscos nessa área, certo? Opa. A extensão da área, estimativa dos riscos. Peraí, deixa eu voltar aqui. Extensão da área afetada, estimativa dos riscos das vítimas, equipes especializadas e adicionais. Então, preciso considerar a extensão da área afetada, estimativa dos riscos de vítimas, a necessidade de equipes especializadas e equipes adicionais. Será que nessa situação aqui eu preciso de uma equipe especializada? Ou qualquer pessoa que trabalha em qualquer lugar tem condições de atender aí um acidente com uma carreta, um tanque desse com produto perigoso, né?
Preciso de equipes adicionais? Ou só o meu pessoal vai conseguir resolver esse problema? Certo? Então, olha lá. A primeira equipe que chega na cena do incidente de múltiplas vítimas, o que ela deve fazer? Primeira equipe que chegou, ela deve posicionar-se em local seguro. Vamos falar novamente, sempre segurança. A minha segurança está acima de qualquer coisa. A minha segurança, a segurança da minha equipe, ela está antes de qualquer coisa. Se eu não estiver seguro, se a minha equipe não estiver segura, nós não temos condições de fazer atendimento a qualquer pessoa. Informar os detalhes da central de regulação. Algumas coisas que a gente vai falar aqui, elas são específicas para o pessoal do SAMU, mas se você for a primeira equipe a chegar lá no local, no incidente, você viu esse incidente de múltiplas vítimas, é claro que você vai ligar para o SAMU, não é isso? Então, você vai informar os detalhes para a Central de Regulação Médica do SAMU. Você vai delimitar as zonas, aí a gente já vai te explicar o que é isso. Você vai ver se essa cena está controlada. Se ela estiver controlada, se ela não representa risco para você, para sua equipe, para ninguém, você vai iniciar a triagem dessas vítimas. É aí onde entra o método START, que a gente vai conversar sobre ele, tá? Agora você viu que a cena não está controlada, ela não é segura a cena. Se ela não é segura, então você vai aguardar as equipes especializadas na zona fria, já vou te explicar o que é isso, e vai considerar a montagem do posto médico. Nós, do SAMU, socorristas do SAMU, se a gente chegar para fazer o atendimento do incidente de múltiplas vítimas, se a gente chegar lá e a cena não estiver segura, a gente não vai iniciar o atendimento, não antes do bombeiro chegar e fazer a avaliação de cena e autorizar a entrada, ou ele que entra naquela cena que é na zona quente, que eu já vou te explicar o que é, ele é que entra lá, ok? Então, ninguém pode entrar num local onde não esteja considerado seguro, tá bom? Aí, essa equipe, como eu te falei, ela vai se posicionar próximo ao evento, certo? Mas ele precisa ser seguro, tá? Tem alguma rede elétrica envolvida? Esses postes estão intactos, né? Por exemplo, olha aí essa cena. Eu não sei se você está conseguindo identificar, mas aqui tem um poste e tem um cidadão aqui segurando o poste, né? Certo? Então, assim, a gente precisa realmente fazer uma análise cuidadosa ali da cena, tá bom? Beleza. Vamos nos posicionar próximo ao evento. Eu preciso considerar se tem material tóxico, se tem fumaça. E uma outra coisa que eu vou precisar considerar em alguns incidentes, como esse aqui, eu preciso considerar a direção do vento. Então, a direção do vento é quem vai determinar para onde que a gente vai fazer o deslocamento ali daquela cena mais perigosa, tá? Você já vai entender isso quando a gente falar das zonas, tá bom? Tem fogo? Se tem fogo, então eu preciso considerar uma distância de minimamente 35 metros, tá? Então, você vê aqui pela ilustração, você viu que eu considerei em todas as direções. Então, minimamente, né? Minimamente 35 metros, tá? Tem combustível? Então, eu preciso considerar para onde que esse combustível está correndo. Então, você observa aqui, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. É claro que ele está correndo de acordo com como manda a gravidade, certo? Então, ele vai correr lá
por onde manda a gravidade. Isso também eu preciso considerar no incidente, tá? Fiz a comunicação lá com a regulação médica do SAMU. Eu vou me identificar, eu vou dizer o que está acontecendo, quando aconteceu, onde aconteceu, qual a quantidade de vítimas, né? Se eu não souber exatamente, eu vou estimar. Quais são os riscos que eu já vi, já detectei, os possíveis riscos que podem acontecer e quais as minhas necessidades ali naquele momento, ok?